E quando você chegou no profissional, assim, como é que foi essa transição, né? Porque, que eu sei da sua história, assim, que a gente vê na internet, que eu dei uma pesquisada, foi assim, você jogava futsal, no dia seguinte, 2 dias depois, você tava estreando com o Corinthians, velho. Como é que... Eu jogava campo e salão ao mesmo tempo, né? Eu comecei muito cedo no Corinthians e depois eu comecei a jogar na GM. Certo. GM Forte, na época era o melhor time juvenil do Brasil. Sim. E eu era infanto, mas eu já jogava no juvenil. E aí eu fui jogar o Campeonato Brasileiro Juvenil em Garanhuns, era Sandrinho Falseta, né? Sim. Era Fernando Diniz, Preto, Robson, né? Que chamava Robson, o apelido dele era Preto. Tinha um monte de jogadores bons. Pelo Votorantim tinha o Juninho Pernambucano, pelo Paraná Clube tinha o Paulo Rink, na época era Paulão, Tcheco, Ricardinho. Eram times bem fortes, né? E quando eu volto, eu sou suspenso, aquelas coisas todas. Aí, num jogo de entrega de faixa do campeonato brasileiro, na época tinha a extinta, né, TV Jovem Pan HF e tal, o pessoal me conhecia da Copa da NAP, que eu tenho uma história dentro da Copa da NAP e tal. E aí me perguntaram como é que você tá. Eu falei, tô suspenso por causa disso. Aí, resumindo, eu fui chamado à 00:30, eu tinha que treinar diretamente no Júnior. Né? Então, quando eu fui treinar no Júnior, eu fiquei praticamente 1 ano e meio treinando de manhã, de tarde no Corinthians, e saía do Corinthians e ia direto pra GM em São Caetano. Só que assim, eu morava em Guarulhos, saía às 6 horas da manhã. Nossa. Treinava de manhã lá no e de Parque tarde São Jorge. no Parque São Jorge, saía do treino 5:30. O trem, que a gente tinha que pegar o trem na estação Brás, saía às 6:20. Né? Então tinha 6:20, no máximo 6:40, que era de 20 em 20 minutos. Então eu tinha que sair correndo a São Jorge, depois de treinar o dia inteiro, sair correndo, pegar o metrô Carrão, ir até o Brás, fazer baldeação, trem e tal, chegar em Utinga, voltar 1 quilômetro, porque Utinga é 1 quilômetro da Avenida Goiás, né? Da entrada da GM. Não tinha ainda a estação de trem que tem lá, né, no centro? Não tinha. Tinha de São Caetano. Acho que era mais longe. Era mais longe ainda, é verdade. Você passa São Caetano, a próxima estação é Utinga, que fica na divisa Santo André e São Caetano. Aí treinava salão, voltava de ônibus, chegava em casa todos os dias? Isso de segunda a segunda. Nossa. Segunda a segunda. Então, quando eu folgava no campo, eu jogava no salão. Quando eu folgava no salão, eu jogava no campo. E eu jogava pelo juvenil no salão. Então, eu jogava durante a semana, à noite, pelo juvenil. E no final de semana, eu jogava pelo infanto da GM e campo no Corinthians, né? Então eu nunca tinha folga, e tava 1 ano e meio assim, eu falei, vou parar de jogar, tal. Minha mãe falou, não, vai até o final do ano, se der pra você jogar, beleza, senão você vai fazer fisioterapia, que eu já tava engatilhado para fazer fisioterapia na universidade. E aí em 15 dias mudou, o Corinthians perde o Campeonato Paulista, há uma reformulação, o Márcio Araújo me coloca para jogar no Júnior, 2 jogos, um jogo depois ele me indica para treinar no profissional. E foi assim, foram 10 dias a diferença, porque nesse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista... Ele já te conhecia? Não, o Márcio Araújo não. Né? O Márcio chegou nessa reformulação, porque o Márcio foi treinador do São Paulo, no Júnior. No Júnior, sim. Em 93, que o São Paulo ganha de 4-3 do Corinthians, ele era o treinador do Júnior. Aí ele veio pro Corinthians e o Mário Sérgio assumiu no profissional. E aí eu treinando no Júnior, ele não tinha rabo preso com ninguém, não tinha esquema com ninguém, eu tô olhando o treino, os 11 melhores eu vou escalar. Aí ele me escalou pra jogar contra a Ponte Preta e eu tinha falado pra minha mãe nessa semana, vou parar de jogar e tal, né? Então, aí no jogo seguinte contra o Santo André ele me coloca e no dia seguinte ele fala, 5 jogadores vão ser inscritos no profissional. Mas eu nunca pensei que fosse eu, né? 16 anos e tal. Ele me fala, você vai treinar e tal. Eu começo a treinar no profissional na terça. Dá 20 minutos, o Mário Sérgio me dá o titular, a camisa de titular. Na quarta, ele fala pra mim, já começa jogando como titular. Na quinta, ele fala, você vai jogar no sábado. Então foi muito rápido. O meu meu último jogo de futsal foi dia 5 de setembro. O Mário Sérgio não sabia, não podia falar, né? Foi escondido. Foi dia 5 de setembro, porque no dia 6, que era na sexta-feira a gente ia viajar pra BH, pra jogar no sábado. Caraca, jogaram contra quem? Eu não lembro, eu sei que foi um jogo lá na GM, e aí no sábado nós íamos jogar contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians. Aí o Ronaldo estreava pelo Cruzeiro, no Brasileiro, o Ronaldo já tinha jogado acho que no Campeonato Mineiro, e eu estreava pelo Corinthians. Pouco craque nessa época, né? Foi muito rápido essa transição. E pensar que hoje, desde 15, tem um tal do controle de carga, tudo isso. Então, hoje... mas eu acho que isso é benéfico.
nós tivemos uma evolução dentro do futebol, na parte física, fisiologia, né? Toda essa tecnologia que veio para prolongar a vida dos atletas, que eu acho que isso é bom. Por exemplo, hoje eu estava conversando com vocês antes, eu tenho fratura de vértebra, né? L4, L5, eu tive a minha primeira hérnia de disco com 14 anos de idade, de ficar 3 meses deitado no chão, sem poder me mexer, eu só levantava. A dor é absurda, né? Com auxílio, a minha dava choque, né? A minha dava choque, saía aqui da coluna. Nossa. E pegava o pé e choque nas costas inteiras e tal. Então eu tinha que ficar deitado para desinflamar, tomando remédio e tal, com 14 anos. Por quê? Porque na época, no futebol de campo, o professor Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico do Neymar, ele tinha o cuidado, olha, vem cá, 70% carga máxima, 30% carga mínima para fazer explosão, para fazer isso. Então ele tinha esse cuidado. Só que com 14 anos, eu treinava bem no campo. Você tá com disposição? Equilibrado e tal. Chegava no salão porque o treinamento físico era no mesmo dia. Então eu corria 12 quilômetros no mesmo dia. E era na época esses treinos malucos de correr. Eu corria 8 quilômetros no campo. Aí eu saía do Corinthians e ia pra GM. Eram 4 quilômetros de caminhada, de corrida. E assim, eu não tinha tênis com amortecedor, tênis de placa, tênis disso, tênis daquilo, não. E eu corria no Corinthians com o Society, que era o que eu tinha condição de comprar na época que a gente comprava. Era comprava não, eu ganhei, era uma Topper, não sei se vocês lembram que na época existia Topper. Sim. Então eles davam pro Corinthians. Tive muita Topper. E na GM eu treinava 4 km, corria com tênis da Penalty, que era o Douglas. Então assim, era tudo chão duro, corria no asfalto. No Corinthians era a pista que tinha lá, mas com tênis inapropriado para corrida e tal. E aí quando eu chegava, como eu falei, fazia os pesos, tudo correto, todos corretos ali no campo. Quando eu chegava no salão, o preparador físico falou assim, não, vai lá, faz a musculação. Um menino de 14 anos, eu vou mostrar pra você que eu sou mais forte, que eu levanto mais peso que você. Sim. E eu sempre fui muito competitivo. Se eu não fosse o primeiro a puxar fila na parte física, eu era o segundo e estava empurrando o primeiro. Entendeu? Sempre. Mesmo já tendo dois treinos no dia. Sempre fui assim, em todos os aspectos, né? E aí puxava peso e tal. Num dia eu não levantei. Fui levantar, travou a coluna, minha mãe, o que foi? Eu não consigo levantar. Aí chamou o médico do Corinthians, o doutor Joaquim Grava, falou assim, tá com a impressão que dá hérnia de disco e tal, segura aí pelos sintomas e tal. Aí fizeram uma ressonância, realmente deu, né, que era hérnia de disco. Aí eu parei, fiquei 3 meses realmente parado, assim, sem fazer nada, não conseguia fazer nada. E aí depois voltei devagar e tal, mas a primeira foi com 14 anos. E aí depois eu brinco que ela evoluiu, né? Ela cresceu. Aí passou a ser fratura na L4, fratura na L5 e uma hérnia na S1. Que eu lembro dela quando eu ganho peso, né? Porque aí ela, tô aqui, é melhor você emagrecer. Dá uma emagrecida. Então hoje, por exemplo, por conta de tudo isso, eu tenho que tomar, quando eu tenho problemas, eu tenho que tomar injeção. Tomo injeção de Diprospan, que fica 15 dias no organismo e tal, que é que me consegue tirar a minha dor. Eu não posso tomar remédio, né, porque eu tenho problema no rim, de tanto anti-inflamatório e relaxante muscular que eu tomei ao longo da carreira. Então, se eu tomar, hoje eu vou no linear da dor, assim, tem que estar doendo ao máximo para eu poder tomar um remédio, senão eu vou segurando até. Faz parte da sua vida, né? Você convive com a dor. Todo atleta profissional de alto nível, rendimento e tal, você convive com dor. Sim. O cara que fala pra mim, não, parei de jogar e não tenho uma dor, é mentira. Talvez agora essa nova geração daqui 15, 20 anos eles possam falar, não tenho dor, não tenho nada, ou talvez um negocinho assim, porque hoje o cuidado é bem maior. Sim. E aí que eu acho que a evolução é benéfica. Fisioterapia, de um modo geral, tudo, né? Tudo, alimentação. Hoje quase todos os clubes têm centro de treinamento, a gente fala de profissional, né? As categorias de base também tem, acho que um nível abaixo, mas eles ainda aproveitam esse, não vou dizer resto, não é isso, mas essa parte que o profissional deixa. Sim. Mas você tem um cuidado com nutrição, né, suplementação, acaba o treino, por exemplo, quando eu jogava no Corinthians, a gente treinava
treinava 2 períodos. Eu morava em Guarulhos. Então era pertinho. Então eu tinha possibilidade de pegar o carro e ir pra casa, comia e voltava. Sim. Os caras iam no Baby Beef que tinha na frente ali, que era o Paz Mendonça. Sabe como os caras voltavam? Churrascaria, cachaça, né? Cerveja e tal. Tinha gente que nem treinava. Antigamente era assim. Entendeu? Então, por isso acho que muitos atletas pararam mais cedo. Sim. Mas hoje não. Hoje você tem um cuidado maior. E o que isso é uma das grandes, não vou dizer brigas que eu tenho, mas uma das grandes dúvidas, dos grandes questionamentos que eu faço, principalmente para os preparadores físicos e tal, fisiologistas, que é o seguinte: antigamente você não tinha tanto tempo de recuperação, né? Você não tinha toda essa estrutura para você poder recuperar o jogador. Sim. E até mesmo assim, se você carrega, se você põe se tem um carro turbo, você põe gasolina boa, né, pódio, aquela octanagem lá em cima e tal, o carro vai render, né? Então você tem como exigir dele, porque ele está preparado para isso e tem uma boa gasolina. Então você, alimentação, suplementação, treinamento, hoje tudo com muita qualidade para o cara chegar no jogo e poder jogar. E recuperação, boa recuperação, tem avião para voltar mais cedo, tem no ônibus, os caras levam equipes para poder recuperar os jogadores pós-jogo e tal. Antigamente não tinha isso. Mas o futebol evoluiu. Concordo que evoluiu, né? A distância é a mesma. 12 quilômetros, 10 quilômetros, mas a forma como se corre hoje é diferente. Antigamente você dava 10 piques de 80 metros, hoje você dá 20 piques de 8 metros ou 30 piques de 8 metros, porque os espaços são mais curtos, você tem que dar o arranque, né? A preparação física, que é o sprint, a velocidade e tal. Só que assim, antigamente você não tinha todo esse preparo. E você corria, um pouco mais lento, mas você corria. Hoje você tem todo esse preparo e antigamente você jogava de domingo, às vezes de terça, às vezes de quinta, às vezes de domingo, segunda, quarta e domingo, sabe? Sempre teve isso daí, sempre foi. Quando eu jogava em 93, a gente jogava assim. E você conseguia jogar com a B12, que era o que a gente tomava, e anti-inflamatório. E hoje, com todo esse processo, você não consegue jogar 3 partidas, porque na quarta você está cansado, porque na quarta os teus números, os teus tal. Então, assim, é uma das coisas que eu sempre questiono e falo com os fisioterapeutas, com preparadores físicos e tal, e alguns falam assim, não, nós estamos... Em algumas ocasiões, nós destreinamos o jogador, porque você não treina o jogador para o futebol, você treina o jogador para ele não se machucar. Entendi. Entendeu? Entendi. Algumas... É um fator reverso, assim, é uma lógica reversa. Você está preparando o jogador para não se lesionar, não preparando para o jogo. Sim. É uma das vertentes das conversas que a gente tem muitas vezes. Entendeu? Questão de cobrança de falta, finalização. Muitas vezes o técnico não pode passar isso, né? Não. Hoje em dia eles não podem, por exemplo, poucos fazem isso. Se eles fizerem é porque eles desobedeceram ou porque realmente tiveram a possibilidade e exigência de bater falta. Acaba o treino hoje... O nome é complemento hoje em dia. Não é um complemento, é complementação, né? De bater falta. Não pode, você vai cansar a perna. Você vai ficar com a perna pesada. O cara no GPS que ele já fala, não. Tem GPS, tem o cara que... Ou senão você não... tô com o GPS aqui, você não atingiu o que você precisou correr. Você tinha que correr a não sei quantos quilômetros, mas tanta velocidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a complementação na parte física aqui para você ter o teu quilômetro aqui, para ter a meta. Só que assim, o futebol não é só corrida, o futebol é técnico. O futebol, se o cara não souber bater na bola, não adianta ele correr maratona. Sim. Porque ele só vai correr. Quando ele precisar bater na bola, ele vai ajudar a equipe adversária. Tem muitas coisas, né? Talvez isso possa explicar o porquê que a gente tem tantas dificuldades quando chega num nível mais alto, por exemplo, de seleções, essas coisas todas. Que eu acho que